Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Continuando o vídeo da aula passada, que foi sobre triângulos, né? A parte 1, já que tem triângulos parte 1, parte 2, parte 3. Então, o capítulo referente a triângulos, parte 1. Nós vimos a explicação, agora nós vamos fazer alguns exercícios aplicando os conceitos que foram vistos no vídeo da aula passada. Então, por exemplo, se o perímetro de um triângulo equilátero é de 75 centímetros, quanto mede cada lado? Nós sabemos que um triângulo equilátero ele tem os três lados iguais, medidas iguais, vamos dizer que seja x, x e x. O perímetro nada mais é que a soma de todos os lados, então é x mais x mais x, ou simplesmente 3x. E a questão diz que a medida desse perímetro é igual a 75. Então, ó, esse 3 que está multiplicando, você passa dividindo. E encontramos x igual a 25 centímetros. Então, a medida de cada lado desse triângulo é 25 centímetros. Calcule x na figura a seguir. Então, vamos lá. Aplicando os conceitos que nós vimos com triângulos, vamos calcular o ângulo x aqui. O que nós temos, ó. Perceba que nós temos, se nós conseguimos encontrar esses dois ângulos aqui de dentro desse triângulo, nós conseguimos encontrar o x, porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, vamos tentar encontrar esses dois internos a esse triângulo para encontrar o x. Então, primeiro olhando para esse triângulo de baixo, ó. O que é que nós temos? Se aqui é 140, quanto é que falta para 180, que é esse ângulo aqui, ó? Nós fazemos 180 menos 140 vai dar igual a 40. Então, esse aqui é 40, a medida desse. Como vamos encontrar a medida desse aqui, ó? A soma desses três, eu vou chamar isso aqui de alfa. A soma dos três de dentro, os três ângulos internos, alfa mais 60 mais 40, tem que dar igual a 180. Aí vamos ficar com alfa mais 60 mais 40 dá 100. Passando o 100 para o outro lado, vai ficar 180 menos 100. Alfa dá igual a 80. Então, aqui dá igual a 80. Aplicando outra propriedade, perceba que esse ângulo aqui e esses dois são ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, se esse ângulo mede 80, como nós já calculamos, esse aqui também mede 80. Aqui, veja só, se aqui é 150, perceba que esse outro ângulo aqui completa 180 junto com isso. Então, façamos, então, 180 menos 150. Se fazemos isso, 180 menos 150 dá 30, significa dizer que esse outro ângulo aqui é 30. Ó, 150 mais 30, meia volta. Agora, olhando para esse triângulo aqui, nesse triângulo os ângulos internos são x, 80 e o 30. E a soma dos três tem que dar 180. 80 mais 30 vai dar 110. Passando 110 para o outro lado, 180 menos 110, encontramos x igual a 70 graus. Então, a medida de x é 70 graus. O perímetro do triângulo ABC vale 120 centímetros. Então, se eu somar 20 com C e o total do lado BC aqui, que é 18 mais 22, que dá 40. Então, se eu somar B, se somarmos B mais C mais 40, tem que dar igual a 120, que é o perímetro, né? A soma dos três lados. Isolando B mais C, vamos ficar com 120 menos 40, ficamos com B mais C igual a 80. Mas ainda não encontramos nem B, nem encontramos C, que é os outros dois segmentos do triângulo que falta. Os dois lados do triângulo que falta. Aí, continuando lendo a questão. E a bissetriz do ângulo A divide o lado oposto em dois segmentos de 18 e 22 centímetros.
Então, já que se trata de uma bissetriz interna, nós vamos aplicar aqui, nesta questão, o teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz interna diz o seguinte, que a bissetriz, além de dividir o ângulo interno ao meio, ela divide o segmento oposto, divide o lado oposto em segmentos que são proporcionais aos lados adjacentes. Quer dizer o seguinte, ó, que esse segmento aqui, dividido pela bissetriz, dividiu em dois segmentos, de 18 e de 22. Quer dizer, então, que esse lado aqui, esse segmento, é proporcional com o C e esse outro segmento é proporcional com o B. Então, nós vamos fazer a proporção, ó, C com o segmento 18 é proporcional ao B com o segmento que mede 22, né? Esse é o teorema da bissetriz. Pegamos esse lado com esse lado e este lado com esse lado. Fazendo agora aqui meio pelos extremos, vamos ficar com 22C igual a 18B. Eu vou isolar, você escolhe agora quem você quer isolar. Se você quer isolar o B ou se você quer isolar o C. Se a gente isolar o B, o 18 que está multiplicando vai ter que passar dividindo. 22 sobre 18 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Se você dividir por 2, vai ficar 11 sobre 9C igual a B. Nós temos agora, perceba, duas equações. Nós temos que B mais C é igual a 80 e que 11 sobre 9 vezes C é igual a B. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Temos que B mais C é igual a 80 e que B é igual a 11 sobre 9 vezes C. Substitua o B aqui, ó, vai ficar 11 sobre 9 C mais C igual a 80. Somando aqui, ó, podemos 11, você percebe, você tem que somar 11 sobre 9 mais 1. Certo? Você tem que somar 11 sobre 9 mais 1. Então, aqui é 1 também. Então, MMC é 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 11 dá 11. 9 dividido por 1 dá 9. Aí, vezes 1, 9. 11 mais 9 dá 20. Vai ficar 20 sobre 9. Então, nós vamos ficar com 20 sobre 9, multiplicando C, igual a 80. O 9 que está dividindo passa multiplicando. Ficamos com 20C igual a 720. Depois, o 20 que está multiplicando de novo passa dividindo. 720 dividido por 20 dá igual a 36. Você encontrou C, você pode tanto vir nessa equação, como pode vir nessa equação aqui, para encontrar o C. Depende da que você achar mais fácil. Se você substituir na primeira, ó, B mais C igual a 80. Então, B mais 36 igual a 80. Vai ficar 80 menos 36, que vai dar 44. Então, se você substituir aqui, sim, centímetros, né? Que é a unidade de medida aí do problema. Então, se você substituir aqui, substituir nessa, a primeira ou nessa, vai dar do mesmo jeito. Ou, se você fizer B igual a 11 sobre 9 vezes 36. Aí, 11 vezes 36 dá 396. Aí, 396 dividido por 9 vai dar 44. Então, se você substituir ou nessa equação, você vai achar o B da mesma forma. Aí a questão pergunta qual é a medida do maior lado. Nós encontramos os lados. Esse lado aqui, o BC, mede 40, que é o total. O C é 36 e o B é 44. Então, o maior lado é 44 centímetros. Observe a figura a seguir, que representa um triângulo equilátero.
Então, pessoal, se é um triângulo equilátero, quanto mede os ângulos internos? Os três medem 60. Então, o alfa é igual a 60, o beta é igual a 60 e o θ também é igual a 60. Se o ângulo interno mede 60, o externo não tem que completar para dar 180, então esse aqui então vai medir 120, esse também mede 120, esse também mede 120. E como é um triângulo equilátero, nós temos que a medida de M, que é a medida do lado, é igual a N, que é igual a P. A partir da figura, julgue as afirmações como verdadeira ou falsa. Aí ele fala a medida do ângulo Y é maior que a medida do ângulo alfa? Sim, verdadeira. Y mede 120 e o alfa mede 60, então o Y é maior. A B pergunta, x mede 140? Falso. X mede 120. Aqui, ó, x mede 120. A C pergunta, x mais y mais z igual a 360? Sim, verdadeiro. Nós vimos que a soma dos ângulos externos em qualquer polígono, seja triângulo, seja quadrilátero, seja pentágono, qualquer um, a soma dos ângulos internos sempre dá 360. Mas se você não lembra disso, então some os três ângulos, ó, x, o ângulo x mais y mais z, os três medem 120, dá 120 mais 120 mais 120, que dá igual a 360. A representa um ângulo externo do triângulo? Vamos ver. Ele não representa um ângulo externo, isso aqui é falso. O A representa o que, gente? O A é o vértice do triângulo. O A é um vértice, ele não é um ângulo externo. Então, o ângulo externo está representado com um X aqui, ó. Então, o A ele é vértice do triângulo. É dado um triângulo ABC, cujos ângulos são. Vamos desenhar um triângulo qualquer aqui ABC. Só para a gente ter uma noção aqui. Desenhar um triângulo qualquer, certo? Sem a questão sem considerar quem é maior, quem é menor, vamos fazer um triângulo aqui. Aí vou colocar os vértices A, B, C, de forma aleatória também, A, B, C. Aí aqui ele diz o seguinte, ABC é igual a 70, ou seja, o ângulo no vértice B, nós fazendo A, B, C, mede 70. Então aqui vamos colocar 70 aqui. Depois ele diz que o ângulo ACB é igual a 50. Então, o ângulo no vértice C é igual a 50. E, por último, o ângulo no vértice A, fazendo BAC, é 60. Se você fosse construir esse triângulo, usando o transferidor, abrindo dos ângulos, tudo, fazendo exatamente a abertura de 70, 50 e 60, você ia conseguir ver como é que ia se comportar nas medidas dos lados. Você ia perceber o seguinte, que o menor ângulo, perceba, o menor ângulo gera uma menor abertura, enquanto que um maior ângulo gera uma maior abertura. Então, nós tínhamos que o maior ângulo é o de 70. Então, 70 é o que vai gerar uma maior abertura. Então, quem é o lado que está oposto a 70? Qual é o lado que está de frente para o 70? O lado que está de frente para o 70 é esse segmento aqui, ó, o segmento AC. Então, o segmento que representa o maior lado do triângulo é o segmento AC. Por quê? Porque ele é o segmento que se opõe ao maior ângulo. O triângulo ABC possui todos os seus ângulos internos agudos. Dessa forma, assinala a alternativa que representa os ângulos desse triângulo. Então, ó, vamos eliminar logo aquelas alternativas que têm ângulos obtusos ou ângulos iguais a 90. Então, ó, a letra A não é, que tem um ângulo de 90 aqui. A C também não é, que tem um ângulo obtuso aqui.
E a letra E também não é, que tem dois ângulos aqui obtusos, que não é possível, né? Um triângulo só consegue ter um ângulo obtuso. Então, há duas possibilidades, ou é a letra B, ou é a letra D. Como saber qual é a correta? Nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, veja, na B, se nós somarmos 50 mais 50 mais 60, a soma dos ângulos internos aqui dá 160. E se você somar aqui, ó, na letra D, 40 mais 60 mais 80 vai dar 180. Então, esse da B não forma um triângulo. A D forma sim um triângulo, então é a letra D. Julgue as afirmações como sendo certas ou erradas, né? Verdadeiras ou falsas. Vamos lá. A primeira diz assim: todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero? Falso. Por que é falso? Porque o triângulo isósceles tem dois lados iguais. E para ser equilátero tem que ter os três lados iguais. Então, a 1 é falsa, tá? Está errada. A 2 diz o seguinte: todo triângulo retângulo é escaleno? É falsa também. Porque eu posso ter um triângulo retângulo que é isósceles. Olha só. Se eu tiver um triângulo aqui, retângulo, com dois lados iguais, ó, tem como eu ter esse e esse lado igual. Por quê? Porque eu tenho como ter dois ângulos internos iguais para que isso aqui fique o triângulo isósceles. Ó, se aqui medir 45 e aqui medir 45, nós vamos ter esse lado aqui igual a esse. Então, nós vamos ter um triângulo retângulo que é isósceles. Então, aqui é falso. Nem todo triângulo retângulo é escaleno. Ele também pode ser um triângulo isósceles. E, por último, a 3. Existe triângulo isósceles obtusângulo? Sim, verdadeiro, existe. Vou mostrar um aqui a vocês, ó. Um triângulo obtusângulo que é isósceles. Por exemplo, um triângulo que aqui mede 120, aí e que aqui mede 30 e aqui mede 30. É um triângulo isósceles, tem dois ângulos internos iguais, então ele tem dois lados iguais e um ângulo obtuso. Então, sim, existem triângulos isósceles que são obtusângulos. O baricentro de um triângulo ABC pode ser calculado por meio dessa relação aqui. Nós vimos que o baricentro ele representa o centro de gravidade do triângulo, é o meio do triângulo, né? Temos que XA representa a abscissa do vértice A e o YA a ordenada do mesmo vértice, e assim por diante, né? O mesmo vale para os vértices de B e o vértice de C. Então, considere que tenha um triângulo representado no plano cartesiano. Cada vértice do triângulo tem suas coordenadas, ó, x e y, x e y, x e y. Dessa forma, calcule o baricentro do triângulo cujos vértices estão localizados aqui nesse ponto A, ponto B e ponto C. Então, temos aqui ó, que esse é o x de A e o y de A, as coordenadas do ponto A. Esses são as coordenadas do ponto B e esses aqui as coordenadas do ponto C. É só você substituir cada um no seu devido lugar aqui na fórmula para encontrar o baricentro. Então, vou chamar de ponto G, já que o baricentro é chamado muitas vezes do ponto G, que é o centro de gravidade. Substituir aqui, ó. X de A é 2, x de B é menos 1 e o x do C é 2. Somar os 3 e dividir por 3. O y do A é 5, o y do B é 1 e o y do C é 0. A soma dos 3 e divide por 3. Aqui nós vamos ter, ó, 2 menos 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, vai ficar 3 dividido por 3. Aqui temos 5 mais 1 mais 0 que dá 6, vai ficar 6 dividido por 3. Encontramos aqui o centro de gravidade, que é o baricentro, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, esse aqui é as coordenadas do baricentro desse triângulo.
Mostre que cada diagonal do paralelogramo divide em dois triângulos que são congruentes. Nós vimos que para ser congruentes tem que obedecer um daqueles 4 casos lá de congruência. Nós tínhamos que checar algumas medidas dos lados ou então checar os ângulos. Nós sabemos que um paralelogramo ele tem, vamos considerar assim, tem 2 diagonais, mas vamos considerar uma, certo? Vamos considerar essa diagonal aqui. Esta diagonal aqui. Pronto, está dividida em 2 triângulos. Nós temos que conferir se esses 2 triângulos são triângulos iguais, triângulos congruentes. Ó. Primeiro, nós temos que esse ângulo aqui no paralelogramo, esse ângulo aqui, tem a mesma medida desse ângulo aqui. Temos também que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, perceba que eu já consegui estabelecer a congruência. Que caso de congruência é esse? É aquele caso que nós temos o lado, ângulo, lado. Que se nós conhecemos dois lados e um ângulo entre esses 2 lados, nós temos um caso de congruência. Esse caso, se você voltar lá no vídeo anterior, ou então for olhar no livro, é o caso 1. Esse é o primeiro caso, que é quando nós tínhamos lado, ângulo, lado. Perceba que eu verifiquei 2 lados iguais, que esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e verifiquei o ângulo entre eles dois, é que esse ângulo é igual a esse. Então pronto, já conseguimos verificar e mostrar que uma diagonal divide um paralelogramo em 2 ângulos iguais, em 2 triângulos iguais, 2 triângulos congruentes. Você poderia mostrar também esse caso de congruência através de outro caso. Sem olhar o ângulo, dá para eu verificar também o caso lado, lado, lado. Porque veja só, nós vamos ficar com esse triângulo aqui. Vou separar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Lado, 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 quer dizer que os 3 lados a gente tem que verificar que são iguais. Aí perceba, nós vimos que esse lado aqui é igual a esse, nós temos que esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é congruo com este. Então, novamente, através de outro caso de congruência, a gente conseguiu mostrar que nós temos 2 triângulos congruentes. Ó. Temos lado a lado congruente um com o outro, esse com esse com esse com esse. 3 lados congruentes com esses 3 lados. Então, também conseguimos mostrar através do caso LLL que uma diagonal do paralelogramo divide ele em 2 triângulos congruentes. Determine a medida dos ângulos internos do triângulo, sabendo que os ângulos externos medem em graus respectivamente x, x menos 10 e x mais 10. Ele deu as informações dos ângulos externos, então vamos trabalhar com os ângulos externos primeiro. Nós vimos que a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. E os 3 ângulos externos aqui são x, x menos 10 e x mais 10. Então, a soma dos 3 tem que ser igual a 360. Então, veja, x mais x dá 3x. E menos 10 mais 10 dá 0. 3 que está multiplicando passa dividindo. E temos que 360 dividido por 3 vai dar 120. Encontramos x. Então, se x é 120, nós temos que aqui mede 120. Então, ó, se esse aqui mede 120, quanto é que mede C? É só você ver, ó, aqui é 180, né? A gente sabe que a medida do ângulo externo mais a medida do ângulo interno tem que dar 180. É só você observar que o desenho aqui completa meia volta, 180. Então, se aqui é 120, quanto falta para 120? 60. Pronto, encontrei C. Se nós temos aqui x menos 10. 120 menos 10 vai dar 110
graus. Então, se aqui fora, se esse ângulo aqui de fora mede 110, quanto é que vai medir o interno? É só você ver. Falta quanto para 180? Falta 70 graus. Então, B é igual a 70. E, por último, nós tínhamos x mais 10. X mais 10 vai dar igual a 130. Então, se aqui o ângulo externo é 130, o ângulo interno, então, quanto é que falta para 180? Falta 50. Então, encontramos os três ângulos internos. O A é igual a 50, B é igual a 70 e C é igual a 60. E se você quer verificar se você fez tudo certinho, não errou nenhum cálculo, quanto é que tem? É só você verificar o seguinte: quanto é que tem que dar a soma dos três ângulos internos? Tem que dar 180. Então, perceba que se você somar 50 mais 70 mais 60, vai dar 180. E por hoje é só, pessoal. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa me procurem. Se cuidem, fiquem em casa, se sintam abraçados e até a próxima aula.